aquele que grava tudo. Você tá brincando, Gente, né, Fran? não, sei. É hora da prece. Hora da prece. Foi a Elisa hoje, né? Vamos lá. Deu certo? Não podemos ter medo da prece. Precisamos da prece. O hábitozinho difícil de adquirir, né? Não é difícil de fazer uma prece, mas de adquirir o hábito é difícil. Vamos lá. Graças a Deus. Mais um dia se encerrou, mais uma noite chegou. Muitas experiências, muitas atividades, muitos pensamentos. Mas agora é hora de voltar os nossos pensamentos, as nossas ideias para o estudo. Hoje, especialmente, segunda-feira, nós estamos estudando o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz muitas informações edificantes e salutares. E para que nós não fiquemos sós nesse estudo, nós contamos com a companhia desses espíritos que vêm do plano espiritual para nos auxiliar e estudar conosco, nos intuir, nos inspirar, nos aconselhar, sugestionar perguntas acerca do assunto que estamos estudando. Vamos nos ater ao assunto. Os assuntos são ricos, cheios de minúcias que podem suscitar perguntas interessantes para o esclarecimento geral. Agradeço, Mestre Jesus, pela oportunidade de conhecer os teus ensinamentos através dos evangelistas que estiveram mais próximos de ti. Agradeço a Kardec a oportunidade desta codificação, que nos auxilia dia após dia nesses estudos que nós realizamos, nos instruindo e buscando nos melhorar, para que possamos sair desta reencarnação melhores do que adentramos. Gostaríamos que todos do nosso grupo estivessem presentes, mas temos a consciência de que nem todos podem estar presentes, mas mais tarde poderão ver a gravação desse estudo. Então a oportunidade continua existindo. Agradecemos as bênçãos, agradecemos a toda a orientação que nos será dada nesta noite. E sabemos que muitos necessitam dessas orientações. Então vamos vibrar em cada leitura, em cada dissertação, em cada comentário, para que possamos espalhar estas palavras tão edificantes por todo o ar, para atingirem todas as pessoas. A nossa intenção é o que vale. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. As vibrações também cheguem ao Roberto, né? Desculpa, Vicky. Não, também eu não lembrei mesmo. Se eu tivesse lembrado, eu teria falado. Eu não sei como ele está, será que ele está melhor ou não? Até agora não entrou, né? Não sei, eu podia ter ligado para ele. Também, viu que hora que eu fui ligar para você, Fran? O dia inteiro para te telefonar? Pois é, hoje o dia foi punk. Bom, a gente tem o hábito da prece, Fran, porque quando a gente desencarnar, para a gente não ficar muito tempo lá na... A gente vai ficar já. Não, o André Luiz... O André Luiz mandou avisar para alguns aí do grupo que ele quer que não reze mesmo lá na hora para ficar lá 8 anos também. Não sei para que ele mandou esse recado, não. Boa noite, Consuelo. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Jorge, Afrânio, Elisa. Boa noite a todos. Boa noite, Consuelo. Não, eu falei do hábito da prece, Jorge, porque a gente sabe fazer prece,
mas a gente não tem o hábito de fazer a prece nos momentos, todos os momentos, entendeu? A gente faz em momentos específicos que a gente acha que a prece cabe, mas às vezes tem situações que, poxa, valia fazer uma prece, a gente passa batida, né? Então é esse hábito que a gente não consegue ter. Geralmente, quando a gente faz a prece, vem uma palavra junto. Mamãe! É hora de sufoco. É exatamente, quando a gente lembra, estou no sufoco. E às vezes nem no sufoco, a gente deixa o desespero tomar conta e perde o raciocínio totalmente. Bom, podemos? Vamos lá, nós estamos no capítulo 15, item 8, né? Estamos falando sobre a questão, né, fora da caridade, nossa salvação, mas ainda não chegou nesse item, tá? É o item 10 esse. Então nós vamos ler o item 8, 9, né? E vamos embora. Então, Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 8. O item 8 começa assim: fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial, em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Vamos lá. Tem uma palavrinha aqui muito importante. Ele usa aqui e explica, dogmas. Né? Tá lembrado, Elisa? O que é um dogma? Dogma é a base de uma doutrina, de uma religião. Tá? É um pedestal. Quando a igreja lançou esse dogma fora da igreja, não há salvação, para ele, por isso que vai falar aqui sobre fora da verdade, não há salvação. E se torna uma verdade absoluta para a igreja. Então, aquele que entra lá aprende isso. Só que nós estamos vendo que fechou um círculo. E é uma coisa comum no dia de hoje, né? A minha igreja, o meu Deus, o meu Cristo, o meu... né? Os Espíritos estão me explicando aqui. Isso é exclusivo, é absoluto. Isso não tem muito a ver. Nós estamos botando Deus dentro de quatro paredes, estamos querendo nos apoderar da divindade, quando nós utilizamos isso aí. Então, é isso que os Espíritos estão comentando aqui com a gente. Botando uma fé especial. Quer dizer que se eu não professo tua religião não, vamos falar tua instituição religiosa, se eu não estou lá, então eu não estou salvo, entre aspas, né? Porque essa salvação também tem um sentido muito amplo. Né? Então, alguém quer comentar alguma coisa? É só acrescentando, porque o pessoal o grupo da igreja, né, é aquela ideia muito particular, né? Sectária até. Então, normalmente eu tenho por hábito de dizer que o dogma na doutrina é a reencarnação. Mas com toda a fundamentação, né? Estribada nos três pilares. E o da igreja é o pessoal, que é fundamentado dentro da própria igreja, que você acabou de comentar. Isso aí. O pensamento, eu não sei se foi São Jerônimo, que é o Papa na época, eu não tenho certeza, né, Franco? Você tem ideia? Eles trabalharam com esse intuito para manter o rebanho. Né? Vamos dizer assim. Né? Isso começa desde Constantino. Lá de Constantino. Lá de Constantino começa. Começa no início, quando a igreja, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, e logo depois, né, começa justamente a criar os dogmas, aquele da Santíssima Trindade, né? Esse aí, vários dogmas foram criados justamente porque para
prender o pessoal da igreja, e aquela questão do temor, que nós comentamos no livro Paulo Estevam, né? O temor. Né? Deus aí não é de amor, Deus é do temor. Então, se você não está ali, está fora. É por aí. E depois, mais à frente, veio as chamadas, que é aquela peça chamada a cobrar a indulgências, né? Simonia, indulgências, isso aí. O cidadão seria salvo, seria acolhido pelos anjos do Senhor. Então, quem tinha dinheiro era salvo, quem não tinha ia para o inferno. A Consuelo naquela época comprou um sítio. Ela ia comprar um terreno, ela comprou um sítio lá no céu, eu me lembro. Eu comprei uma fazenda. Foi uma fazenda, né? Deus. Mas não deu muito certo não, né, Consuelo? Tu tá aqui, né? Pois é, né? Eu voltei, né? Vamos lá, Elisa. Vamos lá, Elisa. Tá sem som, Elisa. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na erraticidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Desprezando a grande... Fala. Eu falo isso, provoca desunião. E é interessante que esses dogmas provocam desunião dentro da própria religião. Por quê? Quando a gente fala em céu e inferno, né, dentro da palavra céu e inferno, principalmente o fogo eterno, inferno eterno, qual é a mãe que, mesmo que seja de religião A ou B, que vai aceitar essa ideia de um filho, né? Está lá eternamente lá. Às vezes aquele rapaz ou aquela moça provocou 1 ou 2 erros, né? Foi a vida toda legal e teve uma vacilada, né? Qual é a mãe, né, o pai que vai aceitar isso? Quer dizer, dentro da própria religião. E Lutero, já que a gente está falando isso, Lutero, ele brigou muito com isso. Lutou muito com isso. Lógico que o Lutero também não foi perfeito, mas eu me lembro, quem viu o filme Lutero, houve um suicídio. E a igreja, naquela época, condenava os suicidas. Iam direto para o inferno. O Lutero falou, não traz o rapaz aqui. E enterrou lá no quintal da igreja que ele pregava, lá na Alemanha. Quer dizer, ele foi ali que começa, né, a reforma. O rei alemão, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, todo mundo deu muita força ao Lutero. Fora também uma assessoria que ele teve. Logo após isso é que ele faz as famosas, né, teses, né, da reforma. Né? E você vê, dentro da própria religião, quer dizer, quem mais precisa da ajuda da religião, né, que nós sabemos que o maior crime que existe praticado por nós é o suicídio. Então, aquele que suicida é o que maior necessita de nós, né? De quem fica aqui, de quem está lá. Quem lê o livro Memória do Suicida vai ver isso. E esses dogmas, céu e inferno, ou seja, torna dentro do próprio local um negócio mesmo não comum e difícil, né? Desune. Alguém quer falar? Vamos embora. Engraçado. Você desculpa aí, você está falando aí, me veio na memória a imagem da Dona Ivone, do Amaral. Pois é. Três reencarnações, né? Eu não a conheci, me veio agora na memória. A imagem dela, assim, sim, eu não estou pensando, né? Provavelmente, né? O espírito... Deve estar rezando por nós, ela. É isso aí, rapaz. Falou o livro dela, né? Ela deve, de alguma forma, ter recebido nessa... É porque o pensamento transita no fluido cósmico universal com uma velocidade incomensurável. Porque em 5 segundos a luz percorre o espaço a 1,5 milhões de quilômetros. O pensamento é muito além disso, né? Gente, muito além. Vamos lá?
Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade... fala. Não, o que eu falo, desprezando a igualdade perante o túmulo, foi o que eu engraçado. Eu falei antes de ler, né, sobre a questão do suicídio, né? Mas vamos lá. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem ao Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, anatemizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. E quando a gente fala fora da igreja na salvação, nós hoje temos um nome bonitinho de intolerância religiosa, o nome de hoje disso, né? Porque é não aceitar o outro como irmão, não aceitar a ideia, respeitar a ideia, não é aceitar, não, respeitar a ideia do outro. É o Rousseau que fala uma frase linda, não? O Rousseau ele fala: posso ser contra tudo que você está falando, mas defenderei isto até a morte. Isso é o respeito, né? Respeitar a opinião alheia, respeitar o pensamento do outro, né? Defenderei isto até a morte. E olha que o Rousseau foi um dos grandes pensadores aí do iluminismo, né? Um grande filósofo, um grande gênio. Então é isso aí, né? A gente tem que nos encaixar nisso. Quando a gente chegar nesse ponto, né, Afrânio, de respeitar, eu acho que a gente vai ter mais de 80% do caminho andado, né? Isso, é a palavra respeito. Só de você respeitar o outro, né? Você não precisa gostar, você não precisa amar. Não. Mas se você respeita, né? Quanta coisa ruim pode ser evitada nesse mundo, no mundo inteiro, né? A questão do respeito. O respeito está em tudo, porque por aí existem leis. Não estou falando leis divinas, não, estou falando leis do homem. Se você não respeita, não é isso? Aí vai por diante. Então, todos nós temos que ter essa ideia de respeito. Com esse dogma aí fora da igreja, é totalmente separativista, desrespeitoso. Então, vamos pensar nisso sempre, no respeito. Às vezes, nós também estamos desrespeitando, mas faz parte. Nós, espíritas, que estamos aqui toda segunda, quarta e sexta, já temos que compreender, apesar de nossas imperfeições, que nós temos que respeitar. E respeitar esses irmãos que falam isso, tá? Não vejo nada demais eles falarem isso, não. É o nível evolutivo deles nesse momento. E até falo com um amigo meu, falo, é melhor você ouvir, né, aquelas confissões de ex-isso, ex aqui nas igrejas, e eles lá dentro que eles na rua, né? Não, vamos respeitar, cada religião tem, né, faz a sua parte, né, dentro do nosso contexto aqui, da humanidade. Agora nós já estamos num nível que nós temos que analisar isso aí, é diferente. É o que nós estamos fazendo aqui. Os espíritos nos ensinaram, botaram aqui, nós estamos aqui lendo e analisando. Né? Que o maior problema disso é condicionar a sua salvação a um tipo de igreja exclusivo. Só naquela igreja você encontra salvação. Então, você está fazendo sectário, você está pegando a maior parte da população que não faz parte daquela igreja, essa população aqui não tem salvação, não. Isso aqui está perdido, esquece, não tem salvação. Salvação só quem está desse lado de cá. É mais ou menos que eles colocam mais ou menos como o bode e as ovelhas, entendeu? Esse povo aqui todo é bode, porque não está na nossa igreja. Esse todo povo aqui é todo ovelha, porque está na nossa igreja. E não é bem assim, né? Você não precisa estar numa igreja para ser uma ovelha.
né? Eu me amarro às vezes quando fala, você é espírita, assim, com aquele olhar, né? Eu sou. Sou sim. Vocês falam em Jesus? Só ficava falando de Jesus. Né? É que quando eu Aí eu falo operei, isso, eles... olha, eu falo, o nosso slogan é fora da caridade não há salvação, o que é que Não há Jesus mais fez na salvação. vida? Né? Caridade. Aí o pessoal fica meio assim, mas fala. Quando eu operei, que eu voltei da anestesia, eles começaram a fazer um monte de pergunta, né? Meu nome, é de praxe. Quantos filhos eu tinha, qual o nome do meu marido, isso tudo. Aí virou para mim e falou assim, quantos anos você tem? Eu falei, idade. Você tem religião? Tem. Qual a sua religião? Espírita. Não perguntaram mais nada para mim. Acabou. Chega, O questionário acabou. Essa tá viva mesmo, essa tá... O questionário acabou na mesma hora, gente. Eu falei, pô, acabou, eu perguntei, acabou. Essa tá viva. Eu Vamos lá. Pensei que eles iam perguntar por quê, alguma coisa do gênero, mas não perguntaram mais nada. Número 9. Fora da caridade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Bom, eu devia... Rapaz, hoje parece que eu tomei um soco no nariz. Tá? Eu deveria estar com o livro da Gênesis aqui. Realmente eu esqueci de pegar. No livro da Gênesis, Kardec, no capítulo 1, se eu não me engano, é o item 54. Está aí na tua mão, Elisa, ou não? Peraí, deixa eu pegar aqui, deixa eu marcar aqui. Tem um ali, vai só fechar. um minutinho só. Pode ir falando aí. Capítulo 1. É item 55, tá? Capítulo 1, caráter da revelação espírita. Aí é lá no segundo parágrafo. O espiritismo... Tá. Não, deixa eu só falar por que eu estou falando isso. Vamos ver por quê. Nós não temos o privilégio da verdade. A doutrina espírita não se fala que ela é totalmente... Entendeu? Nós estamos aqui aprendendo, mas veja que Kardec vai nos aconselhar, tá, sobre essa questão da verdade. Porque quando a coisa se torna... Por isso que eles estão falando aqui, fora da verdade na salvação, às vezes nós estamos errados, e aí? Né? Então nós estamos levando... Por isso que Jesus fala, né? Um cego guiando o outro pode cair os dois no abismo, né? No barranco, sei lá, não é isso? Então, Afrani, deixa eu só te perguntar, antes de você ler sobre a Gênesis, sobre isso que você falou. Eu assisti aquele que colocaram aí, eu não lembro quem foi, no History, né? Aquela sobre o Tupiara, sobre o pó que transforma as pessoas em zumbi, essas coisas todas. E a força, né, dessas pessoas, desses xamãs, desses médicos, desses espiritualistas, não sei qual o nome que se dá, que a Kardec não tinha como falar na época, né, principalmente sobre essa parte da África, né, que tem aqueles feiticeiros lá, entre aspas, né? Afrani, você concordaria que há mais coisas entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia, do que Kardec poderia colocar, que existe coisas ainda a se descobrir, a se manifestar, que ele, na época, ele não poderia falar, como Jesus não pôde falar muitas coisas, e como a gente ainda tem séculos à frente, né? Você acredita que pode haver coisas ainda que não tem como a gente jogar dentro do espiritismo?
Não, jogar dentro do espiritismo tem como jogar. A visão espírita abrange tudo. Agora as coisas vão aparecendo, nós mesmos, veja bem, nós mesmos estamos criando através do estudo, tá? Através do estudo, nós vamos criando meios para compreender isso, tá? É isso aí. Existem algumas coisas que Kardec não colocou, como foi aquela questão da possessão e outros adiantos. Vai aparecendo e nós, dentro da doutrina espírita, os grandes espíritos estudiosos, vai vendo aí, né? O mistério não existe. Isso é uma coisa mais lógica do mundo. A lei é de causa e efeito. Se tem um efeito, houve uma causa, houve um porquê, e assim por diante, tá? Então, pode ser sim. Poderia dar uma... Pessoal, a obra do André Luiz está repleto de informações que cabe, né, respondendo ao conselho. Recomendo 2 livros, nas regiões mais abaixo da densidade nossa aqui da crosta, Libertação. E no capítulo 16, Ação e Reação, você falou causa e efeito, mais precisamente lá no 16, quase no final, ele vai narrar os porquês de certas dores. Aí você tem a Joana de Anjos na série de terapia, o ser consciente, o homem integral, vem ali fazendo abordagem tudo com relação. E acrescentando, por exemplo, esses vulcões aí extintos principalmente, ou vulcões digamos assim, ainda ativos, nas regiões mais abaixas, tá? Tem as chamadas cavernas. Estão, né? Volta e meia nas reuniões mediúnicas, as entidades que trabalham nessa região, entidades já esclarecidas, né? Eles têm equipes que ficam lá embaixo. No Memória do Suicida, não tem lá o grupo dos canalejos mapeadas, as cavernas mapeadas com o nome tudo delineado? Quem leu Memória do Suicida está lá, os locais. Então, eles vão lá nessa região, quando já há necessidade, traz a entidade para envolver os médios aqui no meio ambiente, para eles esclarecerem, e vai devagarzinho, né? E essa informação aí vem de encontro ao que a Conselho está trazendo para a gente aí. É isso aí. Tá lá tendo nas obras espíritas, a gente encontra muita coisa que a gente não leu, né? Perfeito. Bom, vamos voltar lá para a Gênesis, o estudo. Vamos lá. O Espiritismo, no segundo parágrafo, o Espiritismo, vamos só ouvir, quem não tiver o livro, quem tiver o livro, vamos ouvir. Livro A Gênesis, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, no item 55, segundo parágrafo. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação, entendendo... Só um instantinho, veja bem, o Espiritismo vai lá e estuda isso. É a ciência espírita, que é diferente da ciência do homem. Tá, e tem até um pouco a ver com o que a Consuelo falou. O André Luiz foi lá nas cavernas, o Memória do Suicida, aquela equipe também, vai lá, estuda, né? No Libertação, temos na questão de ovoide, segunda morte, etc. Vão lá, estudam e trazem informações para a gente, né? Então, não há mistério, agora tem que ter o entendimento, é diferente. Mas, muito bem, tendo essa informação, olha só, vamos lá. O que é que vai falar agora? Entendendo com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas. Só um instantinho, Elisa. Olha só. Todos os ramos da economia social. O espiritismo é enxerido, se mete mesmo. Tá? Então, o que é que nós temos que ver isso aqui? Nós já temos condições de olhar tudo sobre o olhar espírita, a visão espírita. Nós já temos condições disso. Espera aí, o que é que eu ouvi falar na palestra tal? O que é que eu ouvi no livro tal? Não é isso? Então, está falando aqui. E dá apoio a essas descobertas da ciência comum, disso tudo aí. Aí até fala, assimilar sempre, quase sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja, que vai falar agora. Ou seja, não tem esse negócio que eu sou o dono da verdade. É isso que eu quis vir aqui no livro da gente. Mas daqui a pouquinho que vai falar o que a gente mais interessa a gente. Vamos lá.
de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Olha só, verdades práticas, comprovadas, tá? Agora vamos ver agora o que Kardec vai falar, que é o que mais interessante para a gente. Deixando de ser o que é, deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Vamos lá. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Bom, o que é que tem a ver? Fora da verdade, não há salvação. Se o próprio Kardec e os espíritos colocam, se uma verdade nova surgir, né, o espiritismo tem que se adaptar a ela e continuar com ela. Se houver algum erro, tá? A gente tem que... Até agora está tudo 0-0, né? Mas pode surgir algo aí pela frente, porque o nosso conhecimento é diminuto. Nós estamos aprendendo, e falta muito para aprender, né? Ontem eu estava conversando com a Margareth aqui sobre aquele famoso capítulo 3 do Obreiros da Vida Eterna, né? Quem está aqui quer ir para Júpiter, quem quer ir para Júpiter, quer ir para o Sol, quer ir para o Sol, e isso nunca acaba. É que agora criaram, né, os multiversos, não é mais universo. Meu Deus do céu, a cabecinha não aguenta mais. Então a gente realmente, nós não sabemos nada. Então, onde uma verdade nova surgir, então Kardec falando que ele se modificaria nesse ponto. Não é vergonha nenhuma. É que fala no livro do Domínio da Mediunidade, quando o André Luiz vê aqueles espíritos lá, super luminosos, na reunião mediúnica, lá em Pedro Leopoldo, não fala que é no Pedro Leopoldo, só fala que, né, na casa da Ambrosina, que é o Chico Xavier, ele fala, esses espíritos aí estão não, nunca erram. Aí o Emmanuel, que é o Gabriel lá, fala, não, eles erram. Só que eles são bastante já humildes para aceitar que erraram e partir dali para o certo. Consertar e ir para o certo. Diferente de nós, que somos muito ainda orgulhosos, vaidosos, né? A mania de perfeição, quando nós erramos, meu Deus do céu, parece que o mundo vai acabar, né? Isso é normal na gente ainda. Então, o Espiritismo não é assim. O Espiritismo não é assim. Oi? Oi, Afrânio, por que... Deixa eu te fazer uma pergunta assim, bem jardim de infância. Por que os bons espíritos, por que os espíritos não se apresentam? Que aí seria muito mais fácil, né? Se apresentam, já que a gente está no multiverso, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Por que não há uma... É como se todos pudessem ser médium e ver o espírito e saber que isso existe realmente, que existe uma outra vida, que você vai ter que dar conta do que você faz, que sabe, não é só aqui, que vai e volta. Hoje eu escutei um absurdo na internet, o filho da Zílvia Gasparetto falando que não existe esse negócio de você vir para cá para resolver a situação de uma vida passada. Porque se Deus te fez esquecer, é porque é para esquecer. Você não tem que resolver nada do que você deixou para trás. O filho da dona Zílvia Gasparetto foi um excelente médium, mas eu o que ele lembro falava dele não se escreve, não. Infelizmente, deixa para lá. Mas você entende? Tudo não. Por que o espírito não se apresenta, Afrânio? Por que só um entre 200, 300 tem a visão do espírito, de ver um espírito, saber que ele existe, que existe uma vida? Porque você está entendendo? Se a pessoa pudesse ver o espírito, né? Ver um espírito, ver a mãe que partiu,
Consuelo não ia adiantar nada. Não é? Ia sair Você acha que correndo, não? arrepiado. Não, Isso não. que eu ia Nós falar não estamos agora. preparados para isso, não, Consuelo. A maioria de Ninguém nós não está está preparado. preparado para isso. Nem eu estou preparado para isso, não. Se eu ver o espírito, eu vou sair Não, correndo. ninguém Quem está já tem preparado para mediunidade, isso. tá. O Jorge está rindo. Eu ia ver o espírito. Esse cara já morreu, eu ia sair correndo. Né? Até minha mãe, que já foi, né, está lá desencarnada, acho que eu ia sair correndo. Aí depois de dar 3 voltas no quarteirão, peraí, é minha mãe. Acho que aí, cheio de medo assim, ó. Ó, Né, se escondendo atrás dos carros, né? Será que é ela mesmo? eu ainda te digo mais, Consuelo. Isso não ia ser a solução dos problemas da humanidade encarnada. Não Acho que ia ia. ser pior. Entendeu? Ia ser pior. Porque a facilidade nem sempre dá o bom resultado, né? O nosso problema foi que nós todos fomos criados iguais, né? Ignorantes, sem sabedoria nenhuma. E quando nós tivemos o nosso primeiro resquício de contato com a materialidade, aí veio a ganância, né? Veio a arrogância, o egoísmo, o orgulho, um começou a querer passar o outro para trás. Então, aí, nesse começo, a gente se perdeu. E aí mergulhamos nos séculos e séculos de sombra, né? E continuamos nos debatendo até hoje para sair da sombra. Ver os espíritos, fazer com que todos acreditassem que eles existem, não ia ser a solução dos problemas da humanidade. Os mentores se apresentarem e ajudarem a carregar a criatura no colo, não ia ser solução, porque as criaturas são teimosas. Ele ia carregar a criatura para lá e ela ia voltar para o outro lado. Nós somos muito endurecidos, muito cabeça dura, na verdade. É isso aí. Texto que se colocou, esse está lá na internet, deixa eu ver aqui. Eu baixei aqui o livro. Onde é que está o raio? Aqui, Legenda Espírita, do Bezerra de Menezes. Isso vem de encontro ao que foi colocado aí. Enquanto a legenda que o Kardec colocou, fora da caridade não há salvação. Enquanto nós não promovermos ela em nós, eu vou enxugar aí, tá? São muitas coisas. Em nós, e não nos humildarmos, o alto não vai abrir a janela, enquanto não ocorrer isso. Então, nós temos muito chão pela frente, né, para essa educação. E tudo é bem lento, moroso, vagaroso, porque as pessoas se dizem ser. É o texto que a gente está estudando aqui, né? Fora da caridade, fora da igreja não há salvação, fora da verdade. Esse é o Padre Quevedo, uma criatura altamente inteligente, lidava com questões parapsicológicas. Você mostrasse para ele o mundo espiritual, ele vai dar a volta ao mundo. E vai falar que esse é no final. E o senhor acredita nisso? Ele vai dizer o quê? Não acredita, não. É Me perdoe, não estamos contra a tua opinião, não, que é respeitável. Só para vamos encerrar só o assunto falando o seguinte: se isso o pessoal acreditasse nisso, todos aqueles que foram em sessão mediúnica lá no Maria Vaz, tá, eram espíritas mesmo. Nossa, eu vi aí os espíritos falarem, vi que era, foi comprovado que era minha tia, minha avó, meu filho, né? Cadê eles? Os de terça-feira, os de quinta. A maioria nunca nem voltaram lá. Né? Recebi uma mensagem da mãe, até hoje não apareceu mais lá. Então, isso aí, Consuelo, não ia adiantar nada não, tá? Não ia adiantar porque nós não estamos preparados para isso. Não estamos ainda maduros para isso, tá? Então, voltando ao assunto da fora da verdade, não há salvação, entenderam o que Kardec e os espíritos quiseram dizer sobre a doutrina espírita, né? Que se alguma coisa aqui, se houver uma modificação na ciência, no conhecimento, a gente vai seguir. Se algum ponto aqui estiver errado, né, tem que modificar esse ponto. Conselho de Kardec no caráter da revelação espírita, ou seja, a base da revelação espírita. Tá? Isso, olha só, o que você acabou de comentar. Hoje, os médios da psiquiatria transpessoal, eles já estão começando a vislumbrar. Alguns neurologistas, em pesquisas, até por inspiração do alto, começaram a abordar a liberação hormonal, que eles dão o nome de neuropeptídeos.
E cada emissão neural com as substâncias do cérebro gera transtornos psicológicos. Isso é um contributo, já é uma ideia. É claro que os espíritos e essas pessoas, eles puxam sardinha para o axioma da sua, né, vamos dizer assim, da sua área de trabalho, né? Porque a lei por exemplo, a lei da biologia, a axioma é isso, né? É a lei da biologia, da ciência médica. E, enfim, essas coisas. E cada um com seu ponto né, com seus pontos de vista. Daí começa. Então, como nós estamos tão distante ainda dessa verdade. É verdade. Estou muito distante ainda. Deixa eu falar até uma coisa aqui. Em Consuelo, você que gosta muito da pergunta, quando nós criamos esse Zap aqui do grupo de estudo, foi para isso também, tá? Vocês não utilizam, mas pode utilizar. Você vê uma coisa que você tem dúvida, aí você pode fazer um áudio lá no Zap e botar o endereço para quem é Jorge, Elisa, Afrânio, e faça a pergunta pelo áudio, né? Que fica mais fácil da gente entender, que às vezes vai escrever 1 hora, né? Vai dar trabalho. Use também o Zap do grupo de estudo espírita, tá? Que a gente vai respondendo também. Tá? Eu vi uma coisa na internet, ô Jorge, pô, me ajuda aí. Bota lá, para o Jorge, para o Afrânio, para a Elisa. Aliás, tinha que falar para todo mundo isso, que isso foi falado quando nós fizemos o Zap. Só que nós fizemos esse Zap já tem mais de 1 ano, quer dizer, não foi repetido, né? Dúvidas também não precisa ser somente nesse horário, não, gente. Pode ser em outro horário. E, às vezes, assim, na hora não dá para a gente ver, mas durante o dia a gente vai ver e vai procurar ajudar, dentro do que a gente também sabe, né? Não somos nenhum sabichões, não, mas dentro do que a gente sabe. Tá, Consuelo? Faz isso Tá. também. E aí a gente tem até mais tempo para desenrolar o assunto. Certo, Elisa? Porque senão a gente foge muito do assunto que está estudando. Então vamos fazer isso. Dúvidas, viu? O negócio na internet? Passa um Zap no grupo, ou direto mesmo, pode ser no meu também, ou no livro da Elisa, eu tenho certeza que ela não vai ligar, do Jorge, mas pode ser lá no... Porque às vezes a pergunta que você vai fazer serve para todo mundo do grupo. E outros que também estão na dúvida, né? Aí bota lá, escrito, para o Jorge Simões. Aí pode botar no áudio, que você fala mais à vontade, né? Quando eu tiver minhas dúvidas, eu vou ligar para todo mundo. A minha dúvida é o seguinte, gente, dá um número de código de barra aí, vê se alguém pode me ajudar aí, que eu estou em dúvida aqui, como é que eu faço esse pagamento? Eu vou fingir que nem vi. Eu vou fingir que nem vi. Pois é o que vai acontecer. Aí está fora da verdade isso aí. Vamos lá? Bom, vocês entenderam aí o que Kardec fala sobre essa questão de fora da verdade, é só isso. Né? A verdade não só tem um dono, né? E nós estamos tão longe dele. Né? Ok, Consuelo? Ok. Então vamos lá. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? Uma coisa interessante aqui. Quando esse livro foi escrito, tá, em 1860 e pouco, nós estamos falando aí de 160 anos atrás, 170, né? O que acontecia? Esse conhecimento incessante que se alarga, uma coisa que descobria lá na Europa, que naquela época o grande centro do mundo era Paris, né? O luminismo, não? A Cidade-Luz. Descobri isso depois de velho, viu? Que a Cidade-Luz por causa dos pensadores. Eu pensei que lá era iluminado. Então, a Cidade-Luz, para esse conhecimento chegar no Brasil, às vezes era anos. Tá? Para chegar nos próprios Estados Unidos, às vezes também, anos, meses. Hoje, né? Hoje, são horas. A quantidade de coisas que surgem novas, né? Eu acho que se for somar o conhecimento matematicamente, supondo que desse para fazer isso, né? Vamos supor que pesasse 10 quilos. Antigamente, esses 10 quilos, para dobrar esses 10 quilos para 20, demoraria 30 anos, 20 anos, 40 anos. Agora não, esses 10 quilos aí, para dobrar para 20,
Meses, meses. Talvez um ano, talvez um mês. Porque o negócio é isso que ele está falando aqui. Todo dia o negócio se alarga. Então ninguém é dono de verdade. Ninguém tem esse poder, a verdade absoluta. Pelo menos dos encarnados nesse planeta. Que me perdoe até os grandes espíritos encarnados. Também não tem. Muitas coisas ainda estão fora deles. Mesmo sendo missionários aqui entre nós. Nós imaginemos Jesus. Que a gente fala de boca para fora o tempo todo. E o Emmanuel fala que lá no plano astral, no alto, ninguém gosta nem de falar esse nome assim, Jesus, essa intimidade, né? É o grande mestre, né? Isso, aqui tem, né, os nomes que eles utilizam. Poxa, ele esteve aqui na criação. É co-criador do planeta. Está lá no Evangelho de João. Tá? O verbo se fez carne. Está com pensamento. Ele não chegou a uma pazinha de pedreiro, plumo, para fazer o planeta, não. Não. Ele, os arquitetos, força de pensamento. Pegou lá aquela poeirinha da nebulosa e formou isso aqui. E trouxe essa humanidade para evoluir aqui, para crescer aqui. Fora essa humanidade e os outros reinos. Olha só. E as outras dimensões dos desencarnados. É muita coisa. E a gente fala de Jesus para lá, Jesus para cá. Olha o tamanho de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Fica falando, né? Então, essa verdade absoluta, complicado. Quer falar? É uma coisinha errada. Fala. Você e a Margarete estavam estudando. Você vê, você acabou de comentar, dá margem à pergunta, o que é Deus? A gente não pode entrar, porque lá tem uma pergunta mais na frente que fala, não envereda por aí, que é um labirinto para nós. Então, hoje, há cerca de um ano de 95, o Hubble, ele jogou 10 bi de galáxias. E cada galáxia tem 200 milhões ou mais de sóis. Sóis é um planeta orbitando. Perdão, é uma estrela. E planetas orbitando. Olha, por isso que Jesus falou, olha a verdade que ele disse. Há muitas moradas na casa do Pai. Hoje, quer dizer, de 95, nós estamos em 22, nem 20 anos. O James Webb jogou para 2 bilhões, 2 bilhões de galáxias que mensuraram já agora. Para cima. O papo da gente começou aí no James Webb. Ela perguntou. Exatamente. Aí começou o papo. É por aí. Então, para você ver, que o Hubble foram duas projeções. Porque a segunda projeção foram 78 milhões de galáxias novas. Agora 2 bi para dentro do infinito. E o pessoal diz, Deus é infinito? O que os espíritos respondem? Nós não temos, né, condições de entender essa palavra. Exatamente. Eu acho que O infinito é, né, algo... Eu não me lembro nem. Bom, é uma pergunta 3. O que é o infinito? 3, Abriu? Eu estou abrindo aqui, mas tem um montão de treco aqui na frente. E tem livros médios na frente. Caramba, tô maluco. Aí vai ser difícil de encontrar, viu? Oh, meu Deus. 3, aqui. 3, 4, 3. Poderia dizer que ele é infinito. Definição incompleta. Né? Pobreza da nossa linguagem. Eu tinha pensado aqui. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Da nossa. Olha. Então, aqui uma observação do Kardec. É só isso, só. É isso aí. Vamos lá, Elida? Vamos. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Consuelo, isso você está respondendo a tua pergunta, né? Que a gente não vê, né? Os mistérios que ainda existem, que a gente ainda não entende, tá vendo?
A gente ainda está nessa verdade relativa, Exatamente né? esse é o ponto que eu falei com você. Há mais coisas Conhecimento entre o céu e relativo. a terra, né? Conhecimento relativo. Aí, de acordo que a gente vai. Mas o espiritismo, como é enxerido, toda vez que a gente vê uma coisa, vamos botar a visão espírita. A gente vai, de alguma forma, tentar chegar lá. Vamos errar? Vamos. E não vamos ter vergonha de errar, não, que justamente por isso, que nós não somos perfeitos, né? Então ainda falta muito, né? Vamos lá, Elisa? Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. Por quê? Já falou lá atrás, né? Qualquer um pode ser, né? Praticar, ser caridoso, ser bom com o outro. Não precisa tanto conhecimento assim. Não precisa ser nenhum gênio. Mas tem que ter um bom coração. É o principal aí que vai pesar nisso aí, né? Fazer mesmo, não, que essa caridade que está comentando aqui é a caridade do coração, né? Apesar que aquela caridade da mente também, da razão, é importante também, né? É muito importante. Mas a do coração, como vai o sentimento junto, pesa mais, né? Vamos lá? O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, conquanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora da caridade não há salvação, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz fora da caridade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Nós só que fala logo no início disso aí que seria o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação de todos. Nenhuma ovelha se perderá. Está lá no Evangelho. Nenhuma ovelha se perderá. Umas vão demorar, outras serão mais rápidas, mas nenhuma se perderá. Palavras de Jesus. Eu tinha colocado 2 paginazinhas aí para ler. Mas para o item que vai vir aí. Vamos ler, Elisa? Só uma pequenininha que eu botei do Dr. Bezerra, e semana que vem a gente já começa na outra página para ler o item 10. Uma pequenininha que eu botei 2 páginas no Zap. É a segunda que eu botei. A primeira fica para a semana que vem. É do livro Espírito da Verdade, tá? Tá no Zap aí a mensagem 3 do Dr. Bezerra. É muito interessante ela. Agora, a outra nós vamos ler na semana que vem. Nós vamos começar o item 10, e vai ser o último também do capítulo 15. É um capítulo pequeno, né, mas que tem muito conteúdo, né, porque fala sobre a nossa necessidade maior. Né, se a gente quer se salvar, caridade. Achou, Elise? Achei. Achou, Consuelo, aí? Aqui você botou no Zap, né? Aqui Isso, a primeira. Não, a segunda, Legenda Espírita. Legenda Espírita. É a segunda, tá? A primeira fica para a semana que vem, né? Tá. É pequenininha, inclusive. Pode ir. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é atraído ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo, nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. Estão entendendo a analogia que o Dr. Bezerra está usando?
as dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, que ele está usando aqui coisas assim está falando tipo quando ele era Zaqueu lá né, na Judéia, era o Zaqueu, em Jerusalém, né? Tá falando das nossas dificuldades, né? Conduzido ao plano para converter em terra fértil, ou seja, coração, mexendo no coração, né? Ao motor de desajuste, né? Mente. Então ele está fazendo aqui uma analogia, tá? Porque tudo isso que ele está falando aqui, né? Nada se desfaz, né? À custa de conversas, e sim a conversas amargas, e sim ao preço do trabalho e do devotamento. O devotamento entra um monte de virtudes aí, né? Paciência, tolerância, não é isso? Bondade, né? Tudo isso entra nessa palavra devotamento. É uma palavra bem poderosa, digamos assim. Alguém quer comentar? Então vamos embora. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mister, há que silenciar discórdia e censura, e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar ou livrar da ruína, ou perseverar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes. A ruína, né? O espírito que fracassa, está na ruína, né? Preservar do perigo, aquele que está prestes também a, né? Fora da caridade não há salvação. O espírita, né? Tem que se utilizar o tempo todo dessa palavra, caridade. Então, uma paginazinha que eu achei fora de série, né? Fora de série. Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei. Bom, bom, aqui só falta 1 minuto, né? E a gente vai começar o item 10. Vamos deixar para semana que vem, que aí a gente fecha esse capítulo 15, né? E depois vamos começar um capítulo muito interessante. Olha só, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Esse capítulo ele vai falar sobre essa questão nossa, do materialismo, né? E o segundo, nosso, às vezes até nosso maior Deus, né? O material, né? O do mundo, né? O mundano, né? Muito forte, tá? Semana que vem a gente vai comentar sobre isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Consuelo, Jorge, Elisa? Consuelo, tá tudo bem? Acho que a Consuelo foi jantar. Bom. Tá sim, tá sim. É porque eu não consigo abrir o microfone aqui. Você estava assim, engasgado assim com a... Engasgou. Esse microfone é difícil pra caramba. Ai. Bom, tudo bem, né? Então, só propaganda agora. Hoje é segunda. Para mim, hoje já é quarta ou quinta. Interessante. Tá Semana com pressa, começando. Fran? Eu estou um pouco com pressa mesmo. Estou meio acelerada, Tá com pressa para chegar o Natal? Não, não é isso não, não é isso não. Então, tu não é mais criança para esperar a calói. Então... É outra coisa, né? Vou parar a gravação aqui, tá, gente? Então, quarta